Meu nome é Nora Coleman. Aos 28 anos eu achava que minha infância em Roswell, na Geórgia, tinha sido comum, uma família unida, cheia de carinho e momentos especiais. As refeições juntas eram sagradas risadas, histórias e o calor que só um lar pode oferecer. Até que em uma noite como outra qualquer, tudo desabou. O cheiro do frango assado ainda impregnava o ar quando meus pais, com olhares brilhantes de empolgação, soltaram uma bomba. Haviam presenteado meu irmão com um Tesla de $100 mil. Meu queixo caiu. O sorriso triunfante dele, brincando com as chaves do carro como se fossem um troféu, foi a gota d'água. Enquanto eu mal conseguia pagar as contas, afogada em dívidas de faculdade e trabalhando até tarde para não afundar, eles me olharam com indiferença quando pedi ajuda. Você não merece nada, Nora. Se vire sozinha, disseram, como uma faca no peito. Minha mãe assentiu, distante. Meu pai, com um olhar gélido, encerrou o assunto. Deu um jeito. Levantei-me, as mãos trêmulas, e saí daquela mesa pela última vez. Naquela noite, apaguei seus números, excluí seus e-mails e cortei todo o contato. A dor era profunda, mas algo dentro de mim acordou. Não queria mais apenas sobreviver, queria provar que eles estavam errados. 6 meses depois, meu irmão passou de carro em frente à minha mansão de $10 milhões e mandou uma mensagem choramingando para meu pai. Por que ela tem isso e eu não? O que aconteceu depois não só abalou minha família como os obrigou a encarar uma verdade que jamais imaginaram. E isso foi só o começo. Crescer em Roswell foi como ser invisível. Meu irmão, Lucas, era o centro das atenções, banhado em mimos que me faziam sentir cada vez mais à margem. Aos 15, ganhou um videogame de última geração com todos os acessórios. Aos 17, um moto 0 km, enquanto meus pais, donos de uma padaria famosa pelos bolos de pêssego, vibravam com cada conquista dele. Eu, por outro lado, remendava roupas de liquidação e esvaziava meu cofrinho para comprar material escolar. A faculdade deveria ser minha fuga, mas veio com um preço alto. Consegui uma bolsa integral em ciência da computação na Georgia Tech, mas sem nenhum apoio deles. Trabalhei como garçom em um boteco nos fins de semana e como auxiliar de biblioteca durante a semana, sobrevivendo à base de macarrão instantâneo e café. Enquanto Lucas recebia um computador sob medida para suas aulas de marketing, eu mal tinha dinheiro para o ônibus. Mesmo assim, me esforcei ao máximo, tirei notas máximas, entrei para a lista de honra e, aos 19, venci uma competição regional de programação. Enviei o certificado enquadrado para meus pais, na esperança de um pouco de reconhecimento. Voltou sem ser aberto, com a etiqueta devolver ao remetente. No dia da formatura, como a melhor da turma, procurei por eles na plateia. Lucas chegou 1 hora atrasado, inventando desculpas, enquanto meus pais nem se deram ao trabalho de comparecer, a padaria estava muito ocupada. A ausência deles doeu, mas também me fortaleceu. Naquele palco, segurei meu diploma e entendi, não precisava da aprovação deles. O descaso me ensinou a confiar em mim mesma e a lutar com uma determinação que ninguém esperava. Lucas teve os presentes deles. Eu tive algo muito mais poderoso, a fome de provar meu valor não para eles, mas para mim mesma. Essa fome se tornou meu guia, me levando a um futuro que eles jamais compreenderiam. Depois de cortar laços, me joguei de cabeça no trabalho. Consegui uma vaga em uma startup de tecnologia em Roswell, pequena, mas com um sonho grande: revolucionar os sistemas de dados hospitalares. O escritório era um burburinho de programadores obcecados, quadros brancos cheios de equações e uma energia contagiante de quem quer mudar o mundo. Como desenvolvedora júnior, eu queria mostrar do que era capaz. Meu projeto, o HealthSync, nasceu da necessidade de simplificar o acesso a prontuários médicos. Imaginei um aplicativo que atualizasse informações em tempo real, com uma interface intuitiva para enfermeiros e segurança robusta para médicos. Passava noites em claro, entre linhas de código e latas de energético, determinada a criar algo que fizesse a diferença. Cada desafio era uma chance de reescrever minha história, onde meu valor não dependia do sobrenome Coleman. Em uma noite de desânimo, reencontrei Kate Walsh, uma amiga da faculdade, em um café. Entre um gole e outro, desabafei sobre a dor de ser sempre a segunda opção. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você é mais forte do que a rejeição deles." Continue, aquelas palavras me acordaram. Não estava sozinha, e meu valor não se media pela aprovação de Harold ou Ellen. Para não me perder, comecei a terapia com a doutora Linda Ross. Em seu consultório, desenterrei anos de sentimentos de inferioridade. Ela não me poupou. Você tem um domingo, não deixe a sombra deles apagar seu brilho. Aprendi a traçar limites, a parar de buscar afeto onde não havia espaço.
Suas palavras se tornaram meu porto seguro, me ajudando a focar no HealthSync em vez de revirar mágoas. Com o apoio de Kate e a orientação da doutora Linda, segui em frente. Não era mais a menina ignorada de Roswell. Era uma mulher decidida a construir um legado que ninguém poderia ignorar. E eles ainda nem tinham ideia do que estava por vir. A clareza de Ross me impulsionou a mergulhar de cabeça no meu trabalho, decidida a construir algo maior do que qualquer cicatriz do passado. Na startup, encontrei meu propósito. O escritório era uma caldeira de pressão, teclados sendo martelados sem trégua, quadros brancos lotados de diagramas complexos, e o zumbido incessante de prazos apertados. No meio desse caos, Vanessa Hall se destacava como uma tempestade prestes a desabar, uma desenvolvedora sênior com um talento inato para roubar holofotes. Ela entrava nas reuniões com a arrogância de quem já havia vencido, suas ideias ousadas e sua voz sempre um decibel acima das demais. Para ela, eu era apenas a novata ambiciosa, um obstáculo a ser esmagado. Durante uma sessão de planejamento de sprint, propus uma funcionalidade para agilizar a recuperação de dados no HealthSync. Vanessa me interrompeu com um tom cortante. Que fofo! Mas vamos manter os pés no chão. Seu sorriso irônico se arrastou enquanto a equipe desviava a atenção para sua proposta chamativa, um aplicativo de branding hospitalar, cheio de furos técnicos, mas embalado em um discurso sedutor. Apertei os punhos debaixo da mesa, sentindo suas palavras como um fósforo aceso em um barril de gasolina. Não estava ali para fazer amizades. Estava ali para vencer. E o HealthSync se tornou minha arma. Dias e noites se fundiram em linhas de código. Aperfeiçoei seu núcleo, sincronização impecável de prontuários entre sistemas hospitalares, criptografia de ponta a ponta para proteger dados sensíveis, e um dashboard intuitivo feito sob medida para enfermeiras exaustas. Os desafios técnicos eram brutais. Integrar bancos de dados legados de hospitais era como lutar contra um monstro de cabeças hidras. A cada API obsoleta resolvida, 2 novas incompatibilidades surgiam. Passava horas no server room, rastreando bugs que derrubavam o sistema, minha mesa soterrada sob post-its amarelados e xícaras de café frio. Um teste beta em uma clínica local foi o divisor de águas. O feedback deles valeu ouro. O HealthSync cortou nosso tempo com papelada pela metade. Aquela validação me impulsionou a seguir, mesmo quando Vanessa pairava como uma sombra, observando meu progresso com olhares calculados. Tomara que seu app não trave sob pressão, ela soltarava, o sorriso fino demorando um segundo a mais do que o necessário. Ignorava, afundando ainda mais no código, determinada a tornar o HealthSync à prova de falhas. Até que uma tarde Paul Bennett, nosso CEO, um homem de ternos impecáveis e palavras ainda mais diretas, me chamou em particular. Seu escritório, forrado com revistas de tecnologia e prêmios de startups, era um santuário de eficiência. Ele acompanhava o HealthSync de perto, e suas palavras me congelaram no lugar. Você está redefinindo o padrão para todos nós. Na minha mão, um novo cargo, líder da próxima fase do aplicativo, a posição que Vanessa cobiçava havia meses. Seu rosto se contraiu quando soube, os saltos altos batendo no chão como um aviso enquanto saía da sala de reuniões. A confiança de Paul não era apenas um reconhecimento. Era uma corda salva-vidas, a prova de que eu pertencia àquele mundo de apostas altas. E isso me alimentou para mergulhar ainda mais fundo, ignorando os olhares furiosos de Vanessa e os sussurros que ela espalhava sobre minhas ideias ambiciosas demais. Ela não desistia. Em revisões de código, desmontava minhas linhas com comentários sobre ineficiências menores, seu tom gotejando preocupação falsa. A escalabilidade aqui é questionável, ela dizia, como se fosse uma mentora preocupada. Eu rebatia com dados de testes de estresse provando que o HealthSync suportava 10.000 usuários sem engasgar. Cada golpe que ela desferia eu devolvia com resultados. Noites em claro otimizando desempenho, meu laptop chiando como uma turbina. Kate aparecia de vez em quando, deixando barrinhas de granola na minha mesa e zoando o café da empresa, que poderia dissolver uma colher de metal. Suas visitas eram como uma pausa para respirar, nunca pesadas, nunca emocionais. Ela sabia que eu precisava de foco, não de drama. A cada bug corrigido, a cada funcionalidade polida, não estava apenas superando Vanessa. Estava esculpindo um legado, provando que poderia me erguer acima de qualquer um que tentasse me manter no chão. 6 meses depois, tudo havia mudado. O HealthSync decolou, adotado por grandes hospitais em toda a Geórgia e além. O Atlanta General, um complexo médico com milhares de pacientes, implementou o meu aplicativo para agilizar o fluxo de emergência. O chefe de TI deles me escreveu diretamente, seu app nos economiza horas por dia.
Em seguida, mais 3 gigantes, Emory, Piedmont e Northside, assinaram contratos para integrar o HealthSync. A sincronização de dados em tempo real reduziu erros em prontuários, e a interface amigável conquistou médicos sobrecarregados. Entrava em reuniões com administradores hospitalares e os via sentir enquanto demonstrava recursos que havia codificado em noites sem dormir. Cada contrato era como um tijolo na fundação de uma vida que eu construíra do zero, longe das sombras do abandono da minha família. O sucesso trouxe uma riqueza que eu jamais imaginara. Aos 28 anos, me tornei milionária. Minha conta bancária incharam com taxas de licenciamento e ações da startup. Comprei uma mansão de 10 milhões em Cove, o bairro mais exclusivo de Roswell, uma obra-prima moderna, com janelas do chão ao teto e um jardim que se perdia de vista. Mudar-me para lá foi surreal. Passei os dedos pelas bancadas de mármore, maravilhada com o caminho percorrido desde roupas de brechó e macarrão instantâneo. Aquela casa não era apenas uma compra, era uma declaração. Eu não precisava da aprovação de Harold ou Ellen para prosperar. Cada cômodo, do escritório high-tech à cozinha banhada de sol, ecoava minha independência, um monumento a anos de resiliência. No meio desse turbilhão, conheci Shaw Parker em uma conferência de tecnologia em Atlanta. Um capitalista de risco com um sorriso cálido e uma mente afiada, ele se aproximou depois da minha palestra sobre o impacto do HealthSync. Conversamos por horas, conectados por sonhos compartilhados de inovação. Você é imparável, ele disse, admirando minha determinação. Nossos encontros viraram caminhadas noturnas, depois um pedido de casamento sob as estrelas do Piedmont Park. Aos 29 anos, disse sim, o coração disparado enquanto o anel deslizava pelo meu dedo. Shaw não era apenas um parceiro. Era a prova viva de que eu podia construir um futuro nos meus próprios termos, sem ser definida pelo passado. Kate organizou uma festa de celebração no jardim da minha mansão, transformando o espaço em um cenário mágico com luzes piscantes e uma banda de jazz ao vivo. Ela corria de um lado para outro, coordenando caterers e trocando piadas com os convidados, sua energia contagiante. Você merece tudo isso, disse, entregando-me uma taça de champanhe, seu sorriso largo, mas livre de qualquer melosidade. A noite foi um borrão de risadas, brindes e colegas levantando copos ao sucesso do HealthSync. Paul parou para erguer o seu, homenageando minha visão incansável. Até Vanessa mandou um e-mail de parabéns. Curto, é claro, mas pude sentir o veneno entre as linhas. De pé em minha nova casa, cercada por pessoas que acreditavam em mim, senti uma vitória silenciosa. Nada disso poderia ser tirado de mim. Até que em uma noite tranquila, o passado bateu à porta. Eu estava na minha biblioteca ensolarada, folheando uma revista de tecnologia, quando Shawn tocou meu ombro e apontou para fora. Um sedã preto deslizava devagar diante dos portões de ferro forjado, suas janelas escuras refletindo a luz dos postes. Reconheci naquele instante o carro de Lucas, o mesmo que ele dirigira até nosso último jantar de família, o motor ronronando com uma confiança arrogante. Ele ficou parado, observando a propriedade com uma tensão visível no corpo, como se a mansão fosse uma afronta pessoal. Horas depois, meu celular vibrou com uma notificação de um aplicativo de mensagens que eu havia abandonado há anos. Lucas enviará uma mensagem no grupo da família, incluindo Harold e Ellen, e descuidadamente a mim. Olhem só a nossa princesa, enquanto a gente se mata para sobreviver, ela vive num palácio, entesourando milhões. As palavras dele foram como um tapa, arrastando-me de volta às memórias de seus privilégios, motos de presente enquanto eu remendava calças de brechó. Segurei o celular com força, a pulsação acelerada, a raiva e a dor se misturando em um nó na garganta. Contei até 10, os dedos tremendo sobre a tela do telefone, mas me recusei a responder. Lucas não teria o prazer de invadir a vida que eu havia conquistado com sangue, suor e noite sem dormir. Uma semana depois, um e-mail de Harold e Ellen caiu na minha caixa de entrada, com um assunto pomposo, assuntos da família Stark. O tom inicial era meloso, quase caricato, parabenizações vazias pelo meu sucesso, palavras doces que azedavam ao primeiro sinal de interesse. Mas logo a máscara caiu. A padaria está afundando, escreveu Ellen, cada sílaba pingando de um direito que nunca lhe pertenceu. Seu dinheiro poderia salvá-la. Você não nos deve pelo menos isso? Harold não ficou atrás, distorcendo a história como se a indiferença deles tivesse sido um sacrifício nobre, como se o abandono tivesse sido um investimento no meu futuro. A audácia me revirou o estômago. Memórias me atingiram em rajadas, boletins ignorados na geladeira, ligar para casa e ouvir apenas o sinal de ocupado, a cadeira vazia na minha formatura.
enquanto eles aplaudiam Lucas por ter conseguido um estágio medíocre. Reli o e-mail 2 vezes, cada palavra um murro no peito, uma confirmação de que para eles eu sempre seria a sobra, a filha que não merecia ser vista. Apaguei a mensagem com um clique seco, minha determinação mais sólida que aço. Não deixaria que a ganância deles manchasse o que eu havia construído. Com Shao ao meu lado, sua presença um porto seguro, redigi uma resposta curta e cortante. Não sou responsável pelas escolhas de vocês. Não entre em contato novamente. Enviei, bloqueei os e-mails, os números, todo e qualquer canal por onde pudessem rastejar de volta. Era a mesma muralha que havia erguido anos antes, depois daquele jantar desastroso em que Harold me disse, entre garfadas de bife, que eu sonhava demais para uma garota da nossa classe. Shao apertou minha mão, seu silêncio falando mais que palavras. Ele sabia que aquela porta finalmente estava trancada para sempre. Mas eles não desistiram. Roswell, com suas ruas estreitas e línguas ainda mais afiadas, tornou-se o palanque dos Stark. Os rumores começaram a circular como um vírus, mentiras cruéis que pintavam meu sucesso como fraude. Lucas, entre um copo e outro nos bares da cidade, jurava que eu havia enganado investidores para financiar a HealthSync. Ellen sussurrava para as vizinhas que eu me tornara fria, gananciosa, que havia traído minhas raízes por dinheiro. Uma prima distante postou nas redes uma insinuação velada de que eu teria subornado executivos de hospitais para fechar contratos. Cada palavra era uma faca, cravada não na minha carne, mas na minha reputação, o único patrimônio que eles não podiam roubar. Eu me mantive em silêncio. Não por fraqueza, mas porque minha vida, meu trabalho, falavam por mim. Enquanto eles se afogavam em suas próprias mentiras, eu me concentrava no que realmente importava, as inovações da HealthSync, as risadas de Shao enquanto testava uma nova receita na cozinha, os planos do nosso futuro juntos. Cada acusação que chegava até mim, seja por mensagem de um ex-colega questionando se eu realmente merecia meu lugar, seja por uma ligação de uma amiga de infância curiosa sobre negócios escusos, era mais um teste que eu superava sem pestanejar. Meu silêncio não era submissão. Era uma armadura forjada em anos de provar meu valor contra o coro de vozes que sempre duvidou de mim. Até que uma noite, sentada no meu escritório, as paredes revestidas de madeira escura, a luz da tela do computador refletindo nas janelas amplas que davam vista para o jardim que eu mesma havia projetado, decidi que chega. As mentiras de Lucas e Ellen haviam apodrecido tempo demais, distorcendo minha história em farsas de ambição suja e ingratidão. Abri um documento em branco e comecei a digitar, os dedos firmes sobre as teclas, cada palavra um golpe de martelo em uma verdade que eles tentaram enterrar. Contei tudo. Como eles me haviam deixado de lado ano após ano, enquanto aplaudiam cada mediocridade de Lucas. As noites em que estudei sozinha, com a luz do abajur fazendo sombra nas páginas dos livros, enquanto eles nem sequer perguntavam como eu estava. Os empréstimos que paguei sem um centavo deles, as lágrimas engolidas quando o banco ameaçou executar a hipotecada da minha primeira casa, uma casinha minúscula que, mesmo assim, era mais lar do que a casa onde cresci. A HealthSync não era um presente deles. Era o suor das minhas madrugadas, as cicatrizes das rejeições, a teimosia de quem se recusa a aceitar um não como destino. Construí esta vida apesar deles, escrevi. E não vou pedir desculpas por isso. Publicei. E o mundo respondeu. Em questão de horas, meu depoimento se espalhou como fogo em palha seca. Compartilhado por colegas, por estranhos que enxergaram nas minhas palavras o reflexo das próprias batalhas. A reação foi imediata e devastadora para eles. A padaria Gary, outrora o orgulho de Roswell, virou um fantasma de si mesma. Os clientes sumiram, as vitrines antes recheadas de doces agora exibiam prateleiras vazias, como um símbolo do que acontece quando se joga com a verdade alheia. As avaliações online despencaram, inundadas por comentários que ecoavam o que eu havia escrito. Eles não merecem nem as migalhas do que ela construiu. Hipócritas que só aparecem quando precisam de algo. Uma manhã, passei de carro pela rua principal e vi Ellen atrás do balcão, os ombros curvados, atendendo a um único freguês. Por um segundo, senti o cheiro dos biscoitos caseiros que ela fazia quando eu era criança, aqueles que ela sempre guardava para Lucas levar para a escola, enquanto eu saía de casa com o estômago vazio. Mas a nostalgia durou menos que um piscar de olhos. Eles haviam escolhido o caminho das mentiras, agora colhiam o que plantaram. Lucas, é claro, não aceitou a derrota em silêncio. Irrompeu no escritório da HealthSync, o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados como se ainda fosse o valentão do ensino médio que me empurrava contra os armários.
Você está destruindo a gente, gritou, a voz ecoando pelo corredor e chamando a atenção dos funcionários. Como ousa lavar roupa suja em público? Seus olhos ardiam com a mesma arrogância de sempre, a mesma que o fazia exibir a moto nova enquanto eu contava moedas para o ônibus. Paul, um dos meus diretores, apareceu na porta, o rosto sério. Isso é inaceitável, cortou, segurando Lucas pelo braço com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Saia. Agora. Eu nem precisei dizer nada. A cena toda foi patética. O homem que se achava intocável sendo escoltado para fora como um intruso. Dias depois, soube que Lucas havia sido demitido do emprego em uma empresa concorrente. Seu acesso de fúria, somado a um histórico de reclamações por comportamento tóxico, selou seu destino. Não senti alegria. Apenas um alívio quieto, como silêncio depois de uma tempestade, a certeza de que seu veneno não mais atingiria meu mundo. Enquanto isso, Harold e Ellen afundavam cada vez mais. A padaria, que já respirava por aparelhos, teve suas portas fechadas para sempre. O letreiro desbotado, antes um símbolo de tradição, agora pendia torto sobre uma calçada desertada. Harold foi visto discutindo com o gerente de banco na porta do estabelecimento, a voz alta demais para uma cidade pequena, onde segredos são moeda corrente. Ellen, outrora rainha sorridente dos eventos comunitários, passou a evitar até a feira local. Roosevelt, com sua memória longa e pouco espaço para traidores, havia dado seu veredicto. Eles colheram o que semearam. Enquanto isso, eu seguia em frente. Com Shawn planejávamos nosso casamento nos intervalos entre reuniões e testes de pratos novos, ele com seu talento na cozinha, eu, com a determinação de construir um futuro onde o passado não tivesse vez. Nossas noites eram preenchidas com risadas, filmes ruins e a certeza de que, pela primeira vez, eu estava exatamente onde deveria estar. Não havia espaço para reconciliação. Eles haviam feito sua escolha anos atrás, quando decidiram que meu valor se media pelo que eu podia lhes dar. Agora viviam com as consequências. Eu, por outro lado, havia aprendido a lição mais valiosa, que família não é um título que se herda, mas um vínculo que se constrói. E o meu, eu havia encontrado em Shawn, nos colegas que me apoiaram, nos estranhos que viram em minha história um espelho para suas próprias lutas. Olhando para trás, percebi que cada noite em claro, cada linha de código escrita com os olhos ardendo de cansaço, cada não que transformei em espere e verá, havia sido um tijolo na fundação da minha liberdade. Aprendi que não devemos nossa luz a quem só sabe apagar lâmpadas. Às vezes, é preciso queimar pontes para que o fogo ilumine o caminho certo. Eles nunca mudaram. Ainda se agarravam ao ressentimento como um náufrago a um pedaço de madeira, incapazes de enxergar que suas escolhas, não as minhas, os haviam levado até ali. A padaria fechada, o orgulho ferido, a solidão que eles mesmos cultivaram. Tudo era o retrato de um passado que se recusa a evoluir. Para quem acompanhou minha jornada, meu agradecimento é sincero. Cada mensagem, cada história compartilhada, cada eu também passei por isso me lembra que nenhuma batalha é lutada sozinha. Nossas verdades, quando ditas em voz alta, têm o poder de acender outras chamas. E você? Como traçou seus limites? Contra quais ventos precisou remar para chegar onde está? Conte-me, porque esta história, afinal, é tão sua quanto minha.